Estamos mais uma vez aqui fazendo esta live pelo Facebook da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca. Como todos sabem, este evangelho acontece todas as terças-feiras às 19 horas na nossa casa e, por conta da pandemia, estamos fazendo em nossos lares, né? Acontece em outros dias e nós estamos hoje aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho, que está sendo as reflexões, né, do Evangelho que estão sendo feitas todas as semanas. Então, eu convido a todos para nestes momentos em que nós estamos aqui reunidos com uma grande satisfação de poder atender a esta necessidade, né, e também de podermos estar juntos, né, unidos em pensamento, em vibrações, auxiliando os mensageiros do Senhor a manter a vibração desta terra bendita que passa pelos seus momentos de testemunho, nesses momentos, nesse período, né, de pandemia. Que nós possamos nos imbuir dessa solidariedade nesses momentos para podermos realmente sentir as vibrações que saem de nós e que os mensageiros do Senhor a utilizam, né? E unindo a todas elas, eles transformam em bálsamo a fim de atender tantos outros espíritos tão necessitados, né? Então vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, sentindo nestes momentos a presença de Jesus junto a nós, porque Ele mesmo nos disse que onde tivesse mais do que uma pessoa reunida em seu nome, ali Ele estaria. E nesses momentos conosco se encontra para as reflexões do Evangelho desta noite, a fim de podermos fazermos as nossas próprias reflexões, buscando em nós a necessidade de transformações, para podermos continuar a nossa jornada terrena, cumprindo com a nossa missão, que viemos destinados para esta encarnação. Que a tua luz, Jesus, vibre em nossos corações, que nossas palavras possam ser de fácil compreensão e que possamos juntos, nesses momentos, estarmos todos em sintonia com a espiritualidade amiga. Que a nossa gratidão imensa por podermos aqui nos reunir nesta noite de luz, de bênção e de muita paz. Que assim seja. Então, dando continuidade ao Evangelho da semana passada, né? O capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós estamos hoje fazendo o item 3, a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Isso está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora, e começareis a bater à porta, dizendo: Abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos,
e a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 23 a 30. E aí, os amigos espirituais bondosamente trouxeram através de Kardec, e Kardec compilou as explicações, né, trazendo para nós uma clareza no entendimento dessas palavras que Jesus usava segundo a época, né? Então vamos. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é o mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Este é o estado atual da humanidade terrena, porque, sendo a terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das crianças, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que esta humanidade seria culpada para uma sorte tão triste, no presente e no futuro, se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras existências? Por que tantos escolhos semeados no caminho? Por que essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Iluminam-se os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro se mostram solidários com o passado, e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então, eles vêm nos trazer que hoje nós acreditamos, creio que todos acreditam, que nós somos espíritos imortais, que esta não é a nossa primeira existência, nem a minha, nem a de ninguém, e que a gente tem uma anterioridade espiritual. Muitas vivências, né, aqui na Terra, encarnados, fazendo progresso pouco a pouco para chegarmos a sermos o que somos hoje, né? Conhecendo um pouco mais da doutrina espírita, acreditando nesta bondade, nessa misericórdia de Deus para conosco, que nos proporciona sempre novas oportunidades de reencarnarmos para podermos transformar nossos sentimentos doentios em sentimentos nobres. Então, essa é a oportunidade que nos é dada, né, quando nós realmente acreditamos na vida futura. Porque quando eu acredito que eu tenho um futuro e que ele vai ser diferente do que é o meu presente, do que já foi o meu passado,
porque o meu presente é totalmente diferente do que foi o meu passado. E não precisa ser um passado da anterioridade, não. Nós podemos fazer uma ideia de 2, 3 anos atrás se nós éramos esses espíritos que somos hoje. Nós modificamos o nosso modo de ser, de pensar e de agir dia após dia, porque se nós somos espíritos que refletimos nas lições do Evangelho, se nós refletimos nas leis divinas, se nós procuramos vivenciá-la no nosso dia a dia, nós nunca seremos iguais de um dia para o outro. Porque nós estamos sempre em mudança. Essa é a esperança e a grandeza que nós temos dentro de nós de fazer essas mudanças, se confiarmos e entendermos as leis divinas, se trouxermos para a nossa própria vida, né? Sabemos que as leis divinas estão guardadas na nossa consciência, né? Porém, nós temos no Livro dos Espíritos lá as leis divinas impressas e temos o Evangelho, porque lá no Livro dos Espíritos as leis divinas estão formas de pergunta e resposta, nos dando o esclarecimento, né? O que fazer? E o Evangelho é como fazer essas transformações. Ele vem nos dar esse norte, esse guia. Então, aqui na lição, quando ele fala da porta estreita e da porta larga, o que ele está querendo nos dizer? Que a porta larga é a porta das ilusões da matéria, da vida material. Nós somos espíritos imortais, vivendo no mundo material. Sim, nós precisamos da matéria para nós nos aperfeiçoar. Porém, né, não é só a matéria. O que a gente vai aperfeiçoar, o que é? É o espírito, porque nós vamos aperfeiçoar a nossa intimidade, os nossos sentimentos doentes, as nossas sensações ainda muito materialistas, muito material, né? E nisso que nós temos que transformar. Porém, nós precisamos estar encarnados para fazer essa transformação. Porque quando nós estamos no mundo espiritual, nós vamos estudar, nós vamos conhecer, nós vamos perceber o que nós temos claro aquilo que nós precisamos fazer para modificar. Aí fazemos um planejamento reencarnatório com a ajuda dos espíritos amigos, com os construtores do nosso planejamento, e aí pedimos uma nova oportunidade. E vimos para a Terra cheio de esperanças, sabendo que quanto nós podemos fazer para ser diferentes. Sabemos dos espíritos que ficaram lá no plano espiritual, orando por nós, torcendo por nós, mesmo os construtores do nosso planejamento reencarnatório, lá eles estão nesse processo de nos auxiliar da onde eles estão, a nós aqui na Terra. Porém, nós, quando chegamos aqui, nos perdemos nas ilusões materiais. Sim, porque são muitas coisas que vão nos envolver e nós vamos esquecer, como nós esquecemos aquilo que nós nos propusemos e nós não refletimos naquilo que viemos fazer aqui na Terra, nós não refletimos o nosso dia a dia, nós não refletimos porque passamos pelas dores e as dores são os nossos alertas para nós não nos desviarmos da nossa missão que viemos aqui realizar. E não é dizer que nós viemos em missão como Chico Xavier, como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros. Não. A nossa missão conosco mesmo, as transformações que temos que fazer em nós para que um dia nós possamos ser como esses espíritos que vêm em trabalho para a humanidade. Né? E eles vieram e tudo fizeram para o progresso nosso, porque já eram espíritos que tinham já construído o bem em si. E nós estamos nesse processo dessa construção do bem em nós. E nós estamos nesse momento, então, quando a gente fala da porta larga, o que é? Né? É eu querer viver a felicidade material. Né? Ah, então eu não posso ser feliz? Não, não é isso. Nós podemos ser felizes, sim,
trabalhando para as construções do bem em nós, né? Sabendo que é doloroso, que é difícil, que dói, porém necessário, para que a gente seja espírito que realmente não perdeu a oportunidade de estar aqui na Terra, porque quantos anos nós ficamos no plano espiritual aguardando uma oportunidade de voltar, né? Então nós não podemos perder tempo, nós não podemos perder o nosso compromisso conosco mesmo. Quando desencarnarmos, ninguém vai pôr o dedinho no nosso nariz para cobrar da gente. Nossa consciência, é que vai nos cobrar aquilo que a gente deixou de fazer, porque nos perdemos na ilusão da matéria. E a porta estreita, o que é a porta estreita? É a porta que nos leva a Jesus. É o seu caminho de luz. Ah, mas é um caminho de sofrimento. Não, não é o sofrimento. O sofrimento é porque nós achamos que trabalhar as nossas dificuldades, os nossos sentimentos doentes, é dor. E quase impossível de se realizar. E não é. Toda mudança que nós precisamos fazer, ela requer que nós desacomodemos. Vamos limpar, vamos tirar para fora aquilo que não serve mais, né? Em toda mudança nós vamos fazer isso. E essa mudança que nós precisamos fazer para nos melhorar é isso. Primeiro a gente bagunça, chora, sofre, se desfaz das coisas, para depois trazer o novo, o pensamento renovado, o sentimento renovado, né? Aí nós podemos dizer que somos felizes. Ah, mas eu não posso ser feliz porque eu não depende só de mim a minha felicidade, porque quando eu estou com o outro eu acho que a minha felicidade depende do outro. Não. É difícil caminhar para isso, mas nós precisamos entender que a nossa felicidade é uma construção nossa. A felicidade de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Quando ela é de fora para dentro, ela é superficial. É simplesmente a felicidade material. Né? Quando eu sou feliz com aquilo que eu construí, com aquilo que eu dou conta de fazer no bem, com aquilo que eu dou, que eu me sinto feliz com relação ao outro, eu posso dizer que eu sou feliz. Apesar de estar no mundo de provas e expiações. Porém, é porque eu compreendi as leis divinas. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, na época dos cristãos. Quando eles foram para o circo, né, que eles iam para o circo para ser comido pelas feras, ou então para gladiar, sendo que eles não tinham nem condições de fazer isso, né, ou então eles eram também crucificados, porque na época os ladrões, os assassinos, as pessoas que faziam o mal também era uma forma, não era uma forma, né? Mas era assim que acontecia com eles eram todos crucificados. Então muitos cristãos foram crucificados também, né? E nenhum deles havia revolta, porque eles tinham conseguido compreender a lição de Jesus. Eles tinham conseguido compreender e tinham esperança da vida futura. Né? Então, quando eles foram para o circo, quando eles iam para o circo, eles iam cantando louvor. Então, tem mais uma pessoa que eu admiro muito, né? Que é a Maria Madalena. A Maria de Magdala. Ela era uma pessoa que vivia pela porta larga, né? Ela era prostituta na época e tinha riqueza, tinha bens, né? Porém, ela se sentia vazia, ela sentia que faltava amor,
né? Porque o amor material não atingiu o seu coração. E aí, quando ela foi conversar com Jesus, né? E ela voltou, vendeu tudo que ela tinha, ficou com uma parte para a sua própria manutenção, distribuiu o restante das suas coisas, do seu dinheiro, distribuiu aos pobres, distribuiu lá para o pessoal e foi viver a vida como os cristãos, pregando, né? E também os apóstolos não aceitaram ela junto deles, né? E ela foi então viver lá no local onde ficavam os leprosos. E foi lá que ela também morreu, né? Ela adquiriu a doença, não morreu lá, porque ela conseguiu chegar até onde estava Maria, mãe de Jesus. Porém, ela foi viver a vida dela pregando o evangelho de Jesus para os leprosos, levando esperança, levando a paz, levando o amor, né? E para quem foi que Jesus apareceu logo que ele desencarnou? Foi para Maria Madalena. Por que esse espírito pôde ver Jesus? Porque realmente aconteceu a sua transformação. Então nós precisamos buscar em que momento eu conheci Jesus, em que momento Jesus entrou no meu coração, na minha vida, para que eu possa fazer da minha vida um novo caminhar. Nós sofremos com as nossas dores, porém são elas que nos levam a mudar o caminho, porque muitas vezes, sem perceber, nós estávamos indo para o caminho da porta larga, para o caminho das ilusões, e não estávamos percebendo, parecia que tudo era uma naturalidade, né? E quando nós somos chamados pela dor a parar e refletir, e nós vamos perceber as mudanças que nós precisamos fazer para poder voltar no caminho, voltar ou seguir outro caminho, pegar um atalho e pegar o caminho da porta estreita. E quantas portas surgem no nosso caminho, né? Portas largas, e a porta estreita está lá esperando pela gente, esperando para que a gente possa realmente entendermos, compreender e modificar tudo o que há em nós para sermos espíritos melhores, né? Essa é a nossa maior missão aqui na Terra, é a nossa própria transformação. Nós, durante a nossa vida, cada um com seu planejamento reencarnatório, logicamente, mas aqueles que constituíram nova família, a gente vem numa família com irmãos, pai, mãe, irmãos, constituímos outra família, né? Porém, vivenciamos a maternidade, os nossos filhos cresceram, também construíram suas famílias, mas nós, o que foi que eu construí para mim? Então cada um precisa fazer essa pergunta: o que foi que eu construí para mim? Ah, mas eu vivi a minha vida para cuidar dos meus filhos. Ok. Mas nesse decorrer do tempo em que eu cuido deles, que parte, que momento eu cuido de mim? Não é cuidar de mim, da minha aparência, só da minha parte física, né? Que hoje tem assim tão importante, né? É importante para a nossa saúde, isso sim, desde que ela não se exceda, né, a essa beleza exterior. Porém, e o meu interior? Né? Como que eu estou trabalhando? Como que eu estou cuidando para eu poder caminhar para a porta estreita, que é a porta da luz, né?
E não é uma porta estreita. A porta estreita é a forma como foi aqui representada, né? Mas é o caminho que vai para Jesus. Vai para mim, vai para o meu caminho como espírito que quer ser diferente, que quer ser um espírito regenerado, que quer ser um espírito melhor. Hoje ele bem nos lembra aqui, né, que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Porém, já estamos no caminho dessa regeneração. E o que eu quero para mim? Continuar neste mundo de provas e expiações, que provavelmente numa próxima encarnação eu vou viver num mundo de provas e expiações em outro planeta. Porque nós sabemos que existem inúmeros mundos de provas e expiações, de todos os níveis, as categorias de mundos existem nessa galáxia, nesse universo imenso, né? Porém, o que eu quero para mim? Essa é a pergunta que eu preciso fazer. Aqui eu vim. Aí, então, eu sei assim que é uma dificuldade para a gente compreender, né? Nós queríamos tanto que alguém falasse assim, você precisa disso, precisa daquilo, faz isso, faz o outro. Porém, o que eu preciso para mim mesma, eu sei onde buscar. É só olhar tudo que eu passei na minha vida, o que cada um já passou, de bom, de ruim, né? E que crescimento teve, que oportunidade teve. Às vezes passou, nem percebeu que estava passando por aquele momento e precisa trazer de volta e fazer diferente daqui para frente. Não é passar a dor de novo, mas olha, mãe, eu não sabia o que eu estava fazendo naquela época. E quando eu melhorei, eu não fiz nenhuma mudança. Então, que mudança eu preciso fazer hoje? Então, eu mesma sei do meu caminho, olhando para trás, olhando para a minha própria vida, enxergando todos os momentos felizes ou dolorosos pelas quais eu passei. E aí eu sei o que é que eu preciso realmente modificar, o que é que eu preciso realmente fazer para dar um passo e fazer a escolha mais acertada do caminho a seguir. Porque a nossa vida é feita de escolhas sempre. Eu acordo de manhã e eu faço já a escolha de ser feliz ou de acordar aborrecida e ficar aborrecida o dia inteiro, né? Então nós fazemos escolha durante o nosso dia todo. Eu escolho o que eu vou tomar no café da manhã, eu escolho o que eu vou almoçar, onde eu vou, quando eu preciso sair, né? Então, como eu vou fazer? Então, todos nós fazemos escolhas, mas pautado em que estão as nossas escolhas? Porque essas decisões, elas que pesam nas nossas transformações. Porque o que eu escolho é o caminho que eu vou seguir, né? Mas o caminho para o Cristo não é fácil. Não é mesmo. Porque se a gente tem que se modificar e eu acho que está tudo bem assim, para que eu preciso fazer modificação? Eu já acho que sou perfeita, já acho que está tudo certo. Eu continuo no meu caminhar. Mas que caminho eu estou seguindo? Né? Para começar, que acho que nem desencarnando a gente vai continuar. Ainda nós temos tanta coisa para trabalhar com relação às leis divinas, que é assim, até uma afronta falar que nós já estamos perfeitos, né? Nem esses espíritos de escola que estiveram conosco admitiram uma coisa dessa, né? Se sentindo ainda espíritos devedores. Imagine nós que ainda não estamos no mesmo nível deles, né? Imagine, eu fico pensando nisso. Eu estou longe de todos eles. Imagine ainda o que é que eu tenho que trabalhar em mim. E cada vez que eu trabalho alguma coisa, que eu busco alguma coisa que eu sei que eu tenho que melhorar, e eu consigo enxergar por que é que eu estava agindo daquela maneira, por que é que eu estava pensando daquela maneira, e que eu posso fazer diferente, é uma conquista,
conquista. E eu consigo fazer diferente, né? O que eu preciso é manter o meu pensamento elevado. É o meu pensamento de força, de luz, querer estar próximo ao meu amigo espiritual, porque ele sempre está com a gente, né? O nosso amigo espiritual, anjo da guarda, como cada um gosta de chamar, ele sempre está com a gente. Agora, será que eu estou sempre com ele também? Ou de vez em quando eu me afasto? Né? Porque ele nos intui, ele nos dá a esperança de que, olha, continua. Ou então nós temos aquela sensação de que não estamos no caminho certo, que alguma coisa não está certa. Para, reflita, busque conhecer, né? Porque se eu conheço as leis divinas, eu vou conseguir acessá-la muito mais fácil para poder vivenciar a minha vida, né? E nós já vivenciamos as leis divinas no nosso dia a dia, nas escolhas que eu faço, né? Nas escolhas que, ao longo do meu dia, nas escolhas fáceis, nas escolhas mais difíceis, porque todas elas têm uma consequência, todas as escolhas. Mas quando eu tomo a decisão de seguir o Mestre, qual é a minha escolha? Quais são as minhas escolhas? Isso eu preciso pensar, isso eu preciso refletir, isso eu preciso compreender, para que eu possa realmente não me preocupar com o meu caminho, mas preocupar-me com o que eu estou fazendo naquele momento. Porque se eu estiver caminhando no caminho de Jesus, eu não preciso ficar me preocupando toda hora, mas eu preciso estar sempre atento aos meus pensamentos. Porque sou eu mesma que me desvio do caminho do bem ou do caminho, de qualquer caminho, né? Não é o outro. O outro pode me induzir, o outro pode vir falar, mas eu tenho a minha escolha. E eu vou pelo caminho que eu quiser ir, né? Então, eu estava falando que nós, né, constituímos nossa família, eu tenho a minha família, né? Mas a evolução é individual. Nós, juntos, nos auxiliamos. Muitas vezes o que o outro faz não me agrada, mas é um momento que eu tenho que refletir o que eu preciso mudar para que aquilo não me atinja, né? Então, é a convivência, esses relacionamentos que eu vou tendo no meu dia a dia com os meus familiares, que vão me norteando aquilo que eu tenho que modificar de verdade. Eu não preciso apontar para o outro, você faz assim, porque você faz aquele, você faz o outro, você faz o outro. Não, mas nas minhas próprias atitudes e naquilo que eu sinto diante daquilo que o outro faz para mim, que aí tenho que fazer as mudanças. Porque Divaldo fala sempre, o que o outro faz é problema dele. O que eu sinto com o que ele faz, aí é problema meu. Se eu trago para mim e fico naquela vitimização, eu vou ficar sofrendo e não saio do lugar. Mas se aquilo tem a ver comigo, eu vou buscar formas de deixar de sentir aquela dor quando acontece, né? Ou então, tá tudo certo. Isso não me atingiu porque eu não sou assim, não faço isso, isso não é meu, então nada disso vai me atingir. Pronto, acabou. Eu não preciso ficar me remoendo, não preciso ficar guardando, não preciso ficar sofrendo, como muitas vezes a gente faz na nossa vida. Então, essa lição, para mim, ela deixa uma esperança imensa, imensa. Porque nós podemos perceber a bondade divina, né? Que esse Deus, Pai misericordioso nosso, que nos dá a oportunidade de tantas reflexões maravilhosas, né? Através desse evangelho vivenciado por Jesus aqui na terra para nós, né? E depois trazido, como ele prometeu, o Consolador, trazido pelos Espíritos através de Kardec, nos vindo
esclarecer, clarear a nossa mente da importância do Evangelho na nossa vida. A importância desses ensinamentos maravilhosos, refletido dia após dia. E cada vez que a gente pega uma lição para refletir, ela vai ter uma outra conotação, porque nós somos espíritos que mudamos e a cada dia somos diferentes para melhor. E a cada dia buscando na lição o que pode me ajudar a me transformar. Essa é a tônica, essa é a importância do Evangelho na nossa vida. Trazer para a minha lição e o que é que ela me convida a fazer. E todos nós podemos fazer da forma mais adequada possível, assim, com o coração aberto, trazendo Jesus para dentro de nós. Porque Jesus está sempre conosco, né? Mas e nós estamos com Jesus em todos os momentos da nossa vida. Então, todo momento da vida é um momento de aprendizado novo. E eu só preciso saber que aprendizado eu preciso tirar, né? Nunca achar que eu não preciso de mais nada nessa vida, porque nós estamos aqui, porque ainda nós estamos no mundo de provas e expiações. Precisamos nos melhorar para podermos estar aqui de novo, mas no mundo regenerado. E o mundo regenerado é feito de espíritos regenerados, né? Então, eu preciso estar regenerada para poder viver no mundo de regeneração. Vamos buscar essa força que há em nós, porque se nós temos a centelha divina em nós, nós temos essa força divina e nós podemos fazer as transformações necessárias. Basta que a gente queira, que a gente não tenha medo de fazê-las, né? E quem sabe esta é a oportunidade. Então, esse é o convite que fica para todos nós hoje. Vamos refletir no que na nossa vida passada, pensando nesse presente que estamos vivenciando, o porquê de tudo isso, para que de todos esses momentos que achamos tão difíceis na nossa vida, mas nós estamos com os nossos entes queridos em nossos lares. Então vamos aproveitar esses momentos de mais tranquilidade, de podermos ficar em casa mais tranquilos e podermos realmente fazer esse olhar para dentro de nós e podermos transformar aquilo que necessitamos. Sempre a tempo. Sempre, 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 sempre. Então, vamos aproveitar esta lição desta semana, né, para podermos estar aí nos aproximando cada vez mais de Jesus. Então, agora, vamos partir para o nosso passe, né? Que é dado à distância, mas todos nós, neste momento, devemos manter os nossos pensamentos em Jesus, para que nós sejamos atendidos. Depois nós vamos fazer as vibrações para os nossos entes queridos, mas neste momento somos nós. Então vamos manter o pensamento tranquilo para receber o benefício do passe, né? Para que tenhamos forças também de auxiliar a todos que precisam. Então vamos neste momento fechar os nossos olhos, tranquilizar a nossa mente, trazer a figura de Jesus para os nossos pensamentos, pensando nesse mestre querido, com o seu olhar carinhoso, com o seu abraço, nos fortalecendo, nos aconchegando e trazendo a paz e o fortalecimento para todos nós. Vamos nos manter assim para recebermos o passe.
E assim, fortalecidos e banhados em luz, vamos rogar a Jesus que envolva nossos entes queridos nesta luz abençoada, para que cada um possa sentir a sua presença, o seu calor e a sua paz. Rogamos, Jesus, que aceite de nós o melhor da nossa vibração, entregando a este mestre querido uma rosa, uma flor, que simboliza o nosso melhor sentimento, carregado das nossas vibrações de luz e de amor, porque ele transformará em bálsamo a fim de levar a todos os espíritos encarnados e desencarnados deste orbe terrestre o bálsamo, o amparo, o fortalecimento, a luz e a paz a todos os encarnados e desencarnados desta terra de amor. E nós, nos sentindo essa flor, nos unindo a tantas outras preces, orações neste momento, nesta noite, formando um único feixe de luz a envolver esta terra bendita, emanando de nossos corações a alegria, a fé, a paz e o amor. A fim de que estas vibrações permaneçam nesta terra bendita e todos os encarnados e desencarnados que nela habitam sintam todo o calor e toda a vibração amorosa deste momento de amor. E assim, Jesus, te agradecemos a oportunidade bendita deste Evangelho, destas palavras benditas, que repercute em nossa intimidade e nos faz refletir para sermos melhores a cada dia, Senhor. A nossa imensa gratidão aos espíritos amigos que conosco convivem, encarnados e desencarnados, que nos auxiliam no nosso dia a dia, para que nós possamos continuar no caminho do bem. A nossa imensa gratidão, Senhor, por este banquete de amor, de luz e de alegria. E ainda assim, Senhor, te rogamos, esteja conosco em nossa semana, para que possamos estar contigo também, sentindo a tua paz e o teu amor por todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus, por esta noite. Que assim seja.
E assim, finalizamos mais um evangelho da nossa casa. E lembrando que os evangelhos acontecem às terças, quartas, quintas e sábados, às 19 horas. Estão todos convidados e é importante ouvir a visão de cada um que expõe o Evangelho. É muito interessante e muito grandioso para nós mesmos. Então, tenham todos uma excelente semana, que a paz do Senhor envolva o lar de todos vocês e muito agradecida pela oportunidade de aqui estar nesta noite. Um grande e forte abraço e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.